Olá amigos, graça e paz, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Muito bem, seguimos aqui a narrativa do Sermão do Monte. Nós, no encontro anterior, já falamos que bem-aventurado não é uma condição que nós impomos, mas eu entendo que é uma condição que Deus vê em nós, né? Não é o meu status, não é a minha conta bancária, não é o meu passaporte, né, o histórico de viagens, não é a casa onde eu moro, o carro onde eu ando, não. Mas é a condição que Deus vê, é sobre a óptica de Deus. Tem um texto na Bíblia, segundo Pedro, capítulo 3, verso 8, onde ele diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Se fôssemos olhar hoje, nós estamos aí chegando, eu acredito, 7 a 8 bilhões de seres humanos hoje no planeta Terra, estimativa. E se nós formos... Porque não cai uma folha da árvore se Deus não permitir, né? Até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados diante de Deus. Então, se nós formos olhar para o globo terrestre, a quantidade de pessoas, e se nós fôssemos dividir esses 7 a 8 bilhões por 365 dias, eu poderia dizer que para Deus um ano é como 22 milhões. Aliás, um dia é como 22 milhões de anos, se nós colocarmos a particularidade de cada ser humano. E eu entendo que tudo isso está no controle de Deus. Agora, se a gente pegar, por exemplo, para mim chegar aqui nesse dia, eu já completei esse ano de 2022, 42 anos. Se a gente fosse colocar, né, esses 42 anos, se eu fosse colocar aqui mais o tempo da minha mãe e meu pai para chegar, né, na minha concepção, vai colocar lá o tempo dos meus avós e por aí vai. Se a gente fosse colocar tudo isso, se a gente fosse colocar o nosso dia, né, filmássemos cada dia, eu aqui, a minha voz, a minha língua se mexendo, os meus braços, os músculos, né, o organismo, a chuva caindo, o sol nascendo, as aves, e filmássemos isso, e colocássemos tudo isso em slow motion, né, em câmera lenta, então nós poderíamos aí ter uma dimensão de cada detalhe, de cada detalhe que Deus está cuidando. É porque muitas dessas coisas passam desapercebidas, mas Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós olhamos para um texto como esse, eu entendo aqui que Deus está falando de sensibilidade para compreender isso. O outro evangelista, o irmão João, ele diz lá no capítulo 14 que Deus, né, Jesus falando aos seus discípulos que que ele nos daria outro consolador. Quer dizer, ele é o nosso consolador, mas ele estava voltando para o Pai, mas que ele enviaria o consolador, o Espírito Santo, né? Quando eu tenho esse Espírito, eu choro, né? Eu choro porque eu compreendo. Ainda o verso 17 deste mesmo capítulo diz assim, ó: o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Louvado seja o santo nome do nosso Deus. Esse Espírito, quando habita em nós, nós temos sensibilidade, nós entendemos, né? Como eu disse aqui, um dia aí tem 24 horas, 1400 e tarará, versículo, né? Mais de 80 mil segundos. Quando nós paramos, quando nós entendemos cada detalhe, então nós temos sensibilidade para reconhecer o governo de Deus, o domínio de Deus, o controle de Deus. Então nós nos quebrantamos, nós choramos, né? Choramos de alegria, choramos de contentamento, choramos
por entender tudo isso aí, como Deus é maravilhoso, mas choramos também pela situação que muitas vezes se encontra o nosso próximo, né? De nos compadecer, de nos sensibilizar, né? De nos empenharmos em querer ajudar. Feliz é você que chora, feliz é você que tem sensibilidade. Que Deus te abençoe e até a próxima no nome de Jesus.